Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo aqui do Kardec Tube. Eu sou o Michel Macedo, nós estamos finalizando a introdução desse projeto. Nós vamos criticar a obra do André Luiz com as obras de Kardec, mostrar que a obra do André Luiz não representa o Espiritismo que está nas obras de Kardec, que André Luiz contradiz e que aquilo que está na obra de Kardec é melhor do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista ético do que aquilo que está nas obras do André Luiz. Nós vamos futuramente, em breve, analisar a obra inteira, mostrar esses problemas, analisar frase por frase. Por enquanto nós estamos nessa introdução, analisando a questão da universalidade do ensino dos espíritos. Esse texto tão importante, onde a gente aprende como que eu faço para saber aquilo que é espiritismo daquilo que não é espiritismo. Nós estamos analisando esse texto tão rico que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas pessoas pulam. E mesmo os kardecianos muitas vezes não entendem direito o texto, fazem confusão. Querem propor maneiras de avançar o espiritismo usando uma versão equivocada, distorcida do controle universal. Então a gente quer apresentar o texto e tentar ir tirando os mitos em volta e os equívocos em torno desse texto. A gente já viu o que é esse controle, como ele se dá. A gente já viu que esse controle ele tem um ingrediente principal, além de ser genérico, que é o uso da razão e da comparação com os dados positivos já adquiridos na ciência. A gente já trabalhou isso no estudo anterior. Se você não viu, assista o estudo anterior, porque lá você vai ter detalhes sobre isso. A gente mostrou o que é o controle universal. São os espíritos, não são os encarnados, se manifestando no mundo inteiro, ao mesmo tempo, para diversos médiuns, pessoas de todos os tipos, não só de uma classe, trazendo o assunto exclusivamente moral, e que o critério que eu uso para separar o que é verdadeiro e falso do que eles dizem é o uso da razão e a comparação com aquilo que as ciências já têm positivamente estabelecido. Se tudo isso concordar, eu tenho então um princípio espírita. Eu tenho então uma opinião espírita. Nós mostramos também que somente o espiritismo na história da humanidade criou um método tão rico, tão criterioso, tão forte. Por isso que o espiritismo tem a opinião daquilo que está nas obras de Kardec, o resultado, né? Porque ela não é só uma opinião de Kardec ou de algum grupo de espíritos. Ela é fruto desses critérios, desse controle universal. A gente viu que só o espiritismo teve esse controle, só Kardec criou esse controle que é o mais rigoroso, não tem melhor, e por isso que ninguém tem a autoridade que o espiritismo das obras de Kardec tem para falar sobre os assuntos que fala. A gente explicou que diversas teorias falam sobre espíritos, mediunidade, reencarnação, várias obras antes e depois de Kardec, mas a de Kardec tem a maior autoridade, confiabilidade, autenticidade, critérios, porque ele foi o único que desenvolveu esse método para chegar ao que ele afirma. Então, o que ele afirma é o que tem de mais poderoso, forte, bem desenvolvido, e, portanto, a pessoa que ousasse discordar teria que fazer, no mínimo, igual ou melhor do que Kardec fez, e ninguém fez, nem antes, nem depois. A gente já tratou da questão de que não importa o nome do espírito ou o nome do médium, a gente tem que avaliar tudo que os espíritos dizem por esse método. E a gente mostrou também que o método não é só número, não é só eu juntar quantos espíritos disseram isso ou quantos médiuns receberam. Não é só quantitativo, não é uma democracia, uma votação. Essa quantidade dentro desse grupo da universalidade, do conjunto de várias pessoas, eu tenho que aplicar o uso da razão, não pode ter contradições e não pode ter contradição com os dados já estabelecidos pela ciência. Isso é muito importante, a gente já explicou o que é isso. Significa que o espírito não pode vir dar uma informação nova que entra em choque com aquilo que já está estabelecido como verdade pela ciência. Então a gente deu um exemplo, por exemplo, André Luiz, ele coloca que o perispírito tem órgãos. Isso contradiz um dado positivo da ciência espírita, que coloca que o perispírito não tem órgãos e não pode ter. Então é uma peça do edifício que, se eu tirar, eu desmorono toda a teoria. Então, se o espírito disser algo que crie isso, eu tenho que jogar fora. Então, analisado isso, eu estou resumindo porque a gente já viu no outro estudo, vamos ver o que Kardec segue falando nesse texto riquíssimo que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Diz Kardec, abre aspas. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fracas de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sobre o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médios no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então vejam, agora ele abordou, no nosso estudo passado a gente viu a questão do primeiro critério, que é o critério da razão, da lógica rigorosa e dos dados positivos já adquiridos. E agora ele vai analisar a questão do número, porque é essa soma que constitui o controle universal. Mas mesmo no número a gente vai ver que ele explica o que é isso. Para que a gente não pense de novo, como o movimento espírita muitas vezes trata e vem aqui no meu canal me questionar. Conheço um autor que ele juntou mais de 100 autores que dizem a mesma coisa que o André Luiz. E aí ele diz para mim, veja, André Luiz seguiu o controle universal. Balela. Esse autor não entendeu o texto que a gente vai mostrar aqui. Nota que Kardec já inicia a continuidade desse texto que a gente está lendo, dizendo algo que nós afirmamos, para que as pessoas vejam que é Kardec explicando. A concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Nós chamamos atenção fortemente, repetidamente para isso no estudo passado. Esse controle que dá origem ao espiritismo é a melhor comprovação. Por isso que a teoria que está nas aulas de Kardec é a melhor teoria, porque ela é fruto da melhor comprovação. A pessoa que discordasse da aula de Kardec teria que apresentar algo melhor, e ela não faz isso, e a gente já desafiou quem apresente uma melhor. Então é muito importante que o movimento espírita entenda. Eu tenho visto entre os próprios kardecianos tentando propor ideias de como avançar o espiritismo. Vejam, Kardec já disse que o meio que ele desenvolveu, que é o controle universal, é o melhor. Não adianta a gente tentar inventar outro pior. A gente tem que ficar com o melhor. É uma questão simples, de bom senso. Quem é que vai trocar o melhor pelo pior? O problema é que as pessoas acham que aquilo que elas estão inventando é melhor. Ou porque ela desconhece o verdadeiro melhor que está nas obras, porque ela não estudou, ou porque ela não leu direito. Então não adianta eu pegar líderes espíritas no Brasil e no mundo inteiro, fazer um congresso e decidir como é que a gente vai avançar o espiritismo, vamos fazer votação. Porque isso não é o controle universal. É o controle universal do ensino dos espíritos. E aqui que a gente não faça jogo de palavras, são os espíritos desencarnados. Nós já vamos mostrar isso melhor. Claro que nós somos espíritos encarnados, mas o controle está falando da manifestação ao mesmo tempo no mundo todo de espíritos desencarnados para todos os tipos de pessoas, médiuns. Então não adianta fazer congresso, não adianta a gente ficar criando livro para tentar criar tese de doutorado para explicar ou desenvolver um espiritismo com tese de doutorado. Eu não desenvolvo espiritismo com tese de doutorado. Eu só desenvolvo o espiritismo cumprindo as exigências que estão aqui no controle universal do ensino dos espíritos. O que a gente já vem repetindo do que é composto esse controle. Então ele já disse que é o melhor. Então a gente tem que abandonar o que a gente está inventando que é pior que Kardec e ficar com Kardec, senão a gente vai estar perdendo tempo.
Mas ele diz, aqui vem em ponto, é muito claro, Kardec, como sempre, importa